pastor Caio falou da assembleia aqui, a convocação, não falou? Para vocês que estão chegando conosco, nós trabalhamos no modelo congregacional, porque a importância, eu sei que no mundo hoje que nós vivemos, nós entramos e saímos assim de algumas igrejas, e porque elas sem muita, a gente pode falar assim, sem muitos cuidados, porque algumas trabalham no modelo episcopal, que as decisões da igreja são feitas pela própria liderança da igreja, mas aqui na igreja do Exército de Jesus nós trabalhamos com o modelo congregacional, que é o modelo da Igreja Batista. E qual é esse modelo congregacional? Como você é membro da igreja, nós utilizamos algumas decisões, da igreja, decisões importantíssimas da igreja. Todos nós entramos em uma votação. Então, quando se escolhe um professor de escola bíblica ou uma liderança, é convocado e é decidido pela vida da igreja. O corpo pastoral apenas analisa os aspectos espirituais dessa pessoa, mas vocês é que votam para que a nova diretoria seja implantada na vida da igreja. Então nós temos eleições a cada 2 anos. Então, um exemplo claro, quem vai cuidar do patrimônio da igreja, hoje é o Valdeci, daqui a 2 anos serão indicados novas pessoas, essa indicação vocês irão votar. Por isso a importância de se manter um rol de membro, a importância das pessoas estarem envolvidas com as atividades da igreja, e nós temos muito cuidado com relação a isso, tá? Para que vocês entendam o modelo congregacional, o modelo episcopal, a diretoria decide e a membresia entende que aquela diretoria também, não estou dizendo que isso é errado, queridos, não é isso. São modelos de gestão mesmo da empresa, porque eu trabalho sempre da igreja, mas esse modelo de gestão a gente entende que seja o melhor modelo para que nós sejamos participantes de toda a vida da igreja, todas as decisões que precisam ser dadas. A gente vai fazer um investimento financeiro, como são os dízimos e ofertas nossos que vão para dentro, do caixa da igreja. Então nada melhor do que a própria igreja decidir isso. Um exemplo bem claro também, quando chega no final do ano, nós prestamos conta de tudo que entrou e saiu na vida da igreja, para que vocês entendam onde são os investimentos e possam nos ajudar também a termos uns investimentos melhores em determinadas situações da vida da igreja. Então isso é fundamental, e a membresia da igreja, nós levamos isso com muita seriedade, com muita seriedade, e é importante, por exemplo, pessoas que passam 6 meses sem vir à igreja, nós tiramos do rol de membro, porque fica uma pessoa que vai tomar decisões na vida da igreja sem entender o que a igreja está vivendo, então não faz sentido isso, tá? Então nós fazemos isso para conservar a vida da igreja, tá bom? É isso que nós trabalhamos aqui. Para vocês que estão chegando, vocês vão decidir o andamento, o caminho que essa igreja vai trilhar. Estou falando nas questões administrativas, porque nas questões espirituais não. Nas questões espirituais, quem vai decidir o caminho que essa igreja vai trilhar é a Bíblia. Entenda isso, Então o que você pensa a respeito de Deus vai ser analisado se estão nas escrituras, os seus pensamentos. Então quem vai determinar os nossos passos aqui espiritual, é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras. É diferente, mas como toda a nossa vida, nós não temos vida secular e vida espiritual, nós somos um só. Tudo aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras, elas são conduzidas, nós tomamos decisões a partir daquilo que nós conhecemos a Deus. Entendem isso, tá? Então não existe aqui essa dicotomia, essa separação, minha vida espiritual e minha vida secular. Você é um ser em Cristo Jesus. Você teve um novo nascimento, você não teve 2 nascimentos. Então, quando a gente fala sobre a questão de ter uma vida com o Senhor, é exatamente essa.
Tá, estou só reforçando, vou gastar um pouquinho mais de tempo. Obrigado, Tulipinha. Com relação a isso, né, para que vocês saibam que os cuidados da igreja, né, a parte administrativa da igreja está nas mãos, essa parte administrativa está nas mãos de cada um de nós que fazemos parte dessa congregação. Então, essa convocação foi uma assembleia, né, existem 2 modelos para você entrar no hall de membros da igreja: através do batismo ou de aclamação. Você vem de outra igreja, você já passou pelo batismo em outra congregação, igreja evangélica, ó, certamente, né, onde Jesus é o centro, onde as escrituras é o livro de regra, prática e fé, onde você foi batizado na Trindade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus como seu Salvador. Hoje nós vimos aí 4 aspectos porque, né, que nós precisamos ser batizados, mas pelo batismo ou por aclamação. Que é aclamação, você vem de outra congregação e nós reunimos a igreja, os membros da igreja, para votação, para que aquela pessoa que está entrando na vida da igreja, ela vai ser analisada, o comportamento dela, a fé dela, e ela será introduzida na vida da igreja através da votação dos irmãos que estão completamente envolvidos com a mesma. Certo? Então, esse é um aspecto maravilhoso que nós temos e o cuidado que nós temos com a congregação. Mas, quanto a isso, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias, vamos caminhar nas Escrituras. Mateus, capítulo 6, e o verso 22. Mateus, capítulo 6, o verso 22. Quando vocês ficam de pé, não é em reverência a mim, mas a palavra de Deus, tá, irmãos? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Vamos ler de novo? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Pai, nesse momento entregamos o que nós vamos viver aqui, essa mais uma caminhada nas Escrituras, onde Tu trabalha em nossos corações, onde Tu muda as nossas vidas a cada dia, tirando de nós, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti. Mas, Senhor, eu Te peço os cuidados em nossas vidas, tanto na minha quanto da congregação. Que esses cuidados é que Teus ensinos não sejam nunca distorcidos. Que os Teus ensinos sejam implantados, porque eles são eternos e eles nos levarão, né, desta vida até a Tua presença saindo deste mundo. Nos levarão à Tua presença, Senhor, e como nunca vai passar, faz com que a Tua palavra realmente nos oriente, a Tua palavra nos faça conhecer quem é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, que Teu Santo Espírito ajude a mim, ajude a vida da congregação agora, e que o Teu Santo Espírito nos conduza em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ah, salinha, as crianças. A Thaisinha vai ficar com elas, né? É tu, Thaís? É a Lígia? A Liginha. Achei bonitinho hoje na EBD o Alif lá na sala. Vamos caminhar um pouquinho
Quando eu estava orando aqui junto com vocês, eu lembrei, né, que às vezes, por que eu peço por vocês e peço por mim? Uma vez eu estava falando sobre perdão, aqui na vida da igreja. Nós vamos falar sobre escolhas, né? O título da mensagem de hoje é escolhas, e o que os nossos olhos veem, é por isso que o texto de Mateus capítulo 6, 22 aqui, ele vai nos guiar, mas como não vai dar para dar todo, a ideia é que nós conduzirmos o capítulo 6 e nós vamos trabalhar cada ponto deles, né? E quando eu estava orando com relação a vocês, a gente estava falando uma vez, alguns anos atrás, sobre perdão. E tinha muitas pessoas que o tempo todo ela ficava pedindo perdão a outras, né? Por que a gente fica pedindo perdão o tempo todo a outras pessoas? Porque o tempo todo nós estamos errando com as outras pessoas. Aí, em uma das mensagens, há muitos anos eu disse assim: queridos, parem de pedir perdão. O que eu estava querendo dizer? Pare de errar com seu irmão. Ajude o seu irmão. Mude o seu coração. Essa pessoa, eu não falei, a ideia era essa, o sentido eu disse assim, parem de pedir perdão, era esse. E aconteceu que algum tempo depois, um irmão chegou para mim e disse assim: mas pastor, você ensinou a igreja que a gente não precisa pedir perdão. Aí eu disse: quando foi que eu pedi, que eu ensinei isso à vida da igreja? Né? Ele entendeu que era isso, mas não, nunca foi isso. A ideia era que você errasse, se depender de vocês, como diria João, se vier a pecar, né, peça perdão, mas se vier a pecar, e não ficar o tempo todo, né, julgando, o tempo todo sendo duro com a vida do outro, porque quando você é duro com a vida de alguém, você é duro com você mesmo. Então, eu queria ajustar o coração da vida, né, de algumas pessoas, ou a vida da igreja com relação a isso, olhando para as Escrituras. É por conta dos olhos, aquilo que a gente tem, mas a gente vai caminhar melhor por isso. Só no momento que eu estava orando, eu estava lembrando desse detalhe. São os nossos pressupostos, aquilo que muitas vezes a gente quer entender alguma coisa, como a gente olha para as coisas. Pois nós vamos entender as coisas como a gente olha para as Escrituras, né? Alguns teólogos, os admiráveis, por sinal, eles falam que as nossas lentes precisam ser as lentes do Evangelho. O pastor Caio deve ter escutado isso muitas vezes na faculdade lá de teologia, né? As lentes do Evangelho, que o Evangelho é que nos faz ver o mundo agora, não são mais simplesmente as nossas experiências de mundo. Nós vamos conduzir isso aqui, que os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio, né, de luz ou iluminado, uma alegria constante. Como você enxerga as coisas que Deus tem feito, como você enxerga a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, ela é transformada através do Evangelho. No capítulo 6, aqui de Mateus, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Capítulo 6, verso 1. Nós vamos nos conduzir o capítulo inteiro do 6, né? Acredito que o pastor Caio vai ainda trabalhar sobre as bem-aventuranças. Por sinal, as bem-aventuranças é um mundo de informação, né? Apesar que no dia que o pastor Caio deixar de dar as bem-aventuranças, com certeza ainda vai ter muitas coisas sobre as bem-aventuranças, né? Foi o primeiro ensino de Jesus, e a riqueza vinda de Jesus não pode ser finito, né? Vindo de Jesus é infinito, é maravilhoso, você nunca vai enjoar de ouvir sobre isso. Mas nós vamos, enquanto eu estou caminhando aqui, o pastor Caio vai exercer as bem-aventuranças no próximo domingo, pastor Caio? Pronto. Ele deu domingo, né, que bem-aventurados os que choram. Então ele diz assim, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha o que as Escrituras estão dizendo assim: guardai-vos, vou
parafrasear aqui, espero que eu não distorça o texto, colocando, né? Disse assim: tenham cuidado, não façam isso, de exercer ou de executar, de fazer com que a sua justiça, né, seja diante dos homens, seja vista diante dos homens. Não fique mostrando o tempo todo as coisas boas que você faz aos homens, a fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho para vocês o que significa justiça. Né? A palavra está dizendo que é a vossa justiça. O que é a minha justiça? O reconhecimento de mérito. Isso está no dicionário da língua portuguesa. É o reconhecimento de mérito. Então a gente pode dizer assim, ó: tenham cuidado de não fazer com que as obras de vocês queiram mostrar as obras de vocês a todo mundo, querendo o reconhecimento dos homens, querendo os méritos, né, dos homens. É claro que as nossas obras nesse mundo, elas são meritórias. Elas são meritórias. Os méritos são as recompensas do que nós fazemos. E elas podem ser recompensadas, aqui Jesus vai colocar que Deus nos dá a recompensa do que nós fazemos, sem a necessidade de nós estarmos alardeando isso aos homens, e muito mais hoje nas redes sociais. Tá? Então, olha, pessoal, é o seguinte, a irmã Cláudia estava tendo uma necessidade, vou dizer logo para vocês, eu sou muito legal, eu sou muito bom, e eu fui atender a necessidade da irmã Cláudia. Tá? Eu estou colocando uma coisa mais simples para vocês entenderem, que se nós queremos os méritos humanos, o reconhecimento humano, Jesus vai dizer que nós perdemos o reconhecimento de Deus, e mais na frente ele ainda vai implementar: vocês já receberam o que vocês queriam. Com Deus é diferente. Na piedade judaica, o que é piedade? O comportamento judaico, como eu me comporto, né? Na piedade judaica, eles tinham 3 aspectos, né, de comportamento na piedade, 3 aspectos de sua piedade, que era a doação, a oração e o jejum. Jesus vai tratar desses aspectos aqui nesse texto: oração, doação, oração e jejum. Eu estou colocando nessa ordem porque é a mesma ordem que João colocou, o Mateus colocou aqui no texto bíblico, e era assim que nós entendemos sobre a piedade judaica. E Jesus começar a ensinar exatamente sobre isso. Ele já vai tratar desses assuntos, e ele não só vai tratar desses assuntos, como vocês vão ver aqui nas Escrituras, que ele vai dizer assim: hipócritas. Hipócritas, vai chamar de hipócritas quem tais coisas praticam, né? E para que nós também venhamos a entender, quando ele chama de hipócrita, tais coisas praticam, aqueles que querem ter o reconhecimento humano, que vão mostrar que são alguma coisa, é porque as coisas estão externas. Então eles vão mostrar uma coisa que eles não são. Por isso que Jesus vai chamá-los de hipócritas. Eles querem um reconhecimento, falam de santidade, no entanto o reconhecimento que eles querem são os humanos e não divinos, né? E aí nós tornamos o que é certo em errado. Aqui Jesus vai abrir os nossos horizontes, vai nos dar as lentes do Evangelho de João, de Mateus, e nós vamos ver que quando é que nós distorcemos o que é certo em errado. É errado orar? Não. Super necessário. Um crente que não ora não é crente, não tem comunhão com Deus. Mas ele chamou as orações dos fariseus de hipocrisia. Então os fariseus tornaram o certo em errado.
oração doação, ajudar ao próximo é errado? Muito pelo contrário. Jesus diz que nós temos, não só Jesus, mas as Escrituras, inclusive Tiago mesmo, irmão de Jesus, vai dizer, né, que a fé sem obras é morta. Então, doar não é errado, é super necessário, é dando que se recebe, não é assim? Então, eles tornaram a doação em hipocrisia, errado. Então, doar é bênção de Deus, e nós como igreja, nós precisamos doar o que temos, ajudar uns aos outros, ajudar aquelas pessoas que necessitam. Mas eles tornaram isso errado, eles tornaram isso uma hipocrisia. O outro aspecto é o jejum. Jejum é uma coisa maravilhosa. Se vocês não experimentaram fazer o jejum, eu digo para vocês que é um dos momentos mais especiais que nós como cristãos temos, né? E ele vai nos ensinar como jejuar. Mas os fariseus, ou muitos ali, eram ensinados a jejuar e também tornar o jejum uma hipocrisia. Então, 3 aspectos importantíssimos da piedade judaica, né? 3 coisas maravilhosas na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Elas foram modificadas, né? Elas se tornaram hipocrisia. Eram coisas que não era vivido. Vocês gostam muito do 1 Coríntios capítulo 13, muito obrigado, Dora. 1 Coríntios capítulo 13, quando vai falar sobre o amor, né, que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não se arde em ciúme, não se ensoberbece. Não é assim que o 1 Coríntios 13 vai falar? Mas ele também diz assim: e que se eu desse todos os meus bens aos mais pobres e não tivesse amor, não teria valor algum, seria como um sino que tine, não teria valor algum. Porque quando nós agimos, como é que é isso, né? De repente você vê uma pessoa doando muitas coisas, vai viver na pobreza, na escassez completa, porque ela doou tudo que tinha. Mas a palavra do Senhor, Paulo vai colocar que não tem valor nenhum se não for através do amor de Deus. É quando nós transformamos o que é certo em errado. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas, por exemplo, o próprio ofertar na igreja do Senhor, as pessoas transformaram o oferta ao Senhor em coisas erradas. E muitas pessoas, pela avareza do coração, elas amaram essa ideia de que realmente ofertar na casa do Senhor não é necessário, porque isso é coisa de Velho Testamento. Eu não sei como é que elas conseguiram fazer essa interpretação, né? Eu, por exemplo, como o pastor está dizendo para a minha sala, eu sou dizimista, eu amo ofertar na igreja do Senhor, eu não tenho salário aqui, mas não sou contra pastores que vivem tempo integral na vida da igreja e ofertam na casa do Senhor, e são assalariados pela vida da igreja. Isso não é errado. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se ele trabalha integralmente na igreja, ele tem que receber o seu sustento através da vida da igreja. Como é que um pastor que vive integralmente na vida da igreja, ele vai sustentar a sua família, dar educação aos seus filhos? Então é a igreja que vai fazer isso. Então não é errado. Eu estou apenas falando de um aspecto. Por exemplo, hoje na igreja de Deus Vivo, eu e o pastor Caio, nós trabalhamos. Mas no dia que o pastor Caio, né, for viver uma vida integral com a vida da igreja, seu ministério seja um ministério integral, aí nós, como igreja, nós vamos sustentá-lo, porque a Bíblia diz que isso é certo, e nós não vamos transformar isso em errado. Então aquilo que é certo, continuará sendo certo, por mais que você ache que é errado, mas é certo. Depende de como você toma a decisão diante do que é certo. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Esse foi um versículo que até o Renato falou hoje na sala. Eu disse: nós vamos falar sobre isso hoje. Então,
Entendam isso, eu vou colocar mais uma vez para vocês, né? Você crê que Jesus é capaz de lhe abençoar com as suas práticas de justiça? Naqueles momentos em que você está ajudando alguém, ou está jejuando, ou está orando, nós vamos ver nos textos bíblicos como fazer isso, mas você acredita que o Senhor realmente está olhando isso e vai lhe abençoar por conta disso? Ou você sente a necessidade de dizer a outros o que você está fazendo? A forma como você olha e como você pensa é como você pensa. A forma como você enxerga as coisas, você vai se comportar de acordo com o que você pensa, com o que você olha. Então, você precisa, por isso que a boca fala aquilo que o coração está cheio, é porque você vai externar exatamente aquilo que está dentro. Por mais que nós tenhamos uma capa de santidade, né, uma característica assim, de boas pessoas, elas realmente não demonstram aquilo que Jesus é em nós. Por exemplo, existem algumas pessoas que dizem assim: eu conheço muitos descrentes que são melhores do que os crentes. É que ela está enxergando na vida humana somente o comportamento humano e não o que Deus está fazendo no coração daquela pessoa. Pode ser que aconteça um reflexo diante disso, mas a pessoa que não está em Cristo, ela não vai ser transformada de dentro para fora, ela apenas terá comportamentos externos. Mas esse seu comportamento externo nunca vai transformar seu coração, porque ele não é o amor vindo de dentro, transformador e revelador através do Espírito Santo, que além dessas obras que nós estamos realizando, elas não estão sendo realizadas para que nós tenhamos os holofotes, mas para que Cristo, é que nós estamos realizando porque nós amamos a Jesus. Existe uma determinada religião que ela transforma a obra, a piedade da doação em mérito próprio. Tem uma determinada religião que diz assim: é porque se eu praticar as coisas boas obras, na próxima vida eu sofrerei menos, eu terei uma vida melhor. Uma vez eu conversando com uma determinada pessoa com esse pensamento, ela diz assim: eu ajudo aos necessitados para que eu tenha na próxima vida uma vida melhor. Aí eu perguntei sobre o sofrimento. Ela disse: nós sofremos hoje, ela fala sobre isso, nós sofremos hoje para que esse sofrimento, na próxima vida a gente não sofra mais o que a gente sofreu hoje. Eu disse: isso é muito interessante. Agora, vamos lá para o detalhe. Então, se você ajuda uma pessoa que está necessitada, você não está tirando o direito dela de ser uma pessoa melhor na outra vida. Então é melhor deixar ela sofrer, não é não? Já que ela vai ser uma pessoa melhor na outra vida, por que eu vou tirá-la do sofrimento? Não é contraditório? Isso é quando nós temos uma visão de que os nossos atos nos tornarão uma pessoa mais iluminada nessa vida ou na próxima. E Jesus diz aqui na sua palavra, que não é isso que acontece. Quando nós queremos a justiça própria para nós, para que nós sejamos melhores, como pessoas, né, que o mundo vai ver que nós praticamos as nossas obras, nós fazemos do certo ou errado e nos tornamos hipócritas. Nós fazemos as coisas sem ser de dentro, é o externo. Então eu vou fazer alguma coisa legal porque a minha igreja vai dizer que eu sou excelente. Tá certo? Então é meritório. Justiça é quando você
o significado da justiça é reconhecimento de mérito. Então, o que Jesus está colocando aqui: guardai-vos de exercer, ou de vocês terem, o reconhecimento de méritos humanos. Ok? Então, nós vamos trabalhar isso. Nós não, as Escrituras vai arrancar isso para jogar para nós. Quando, pois, deres esmolas, primeira piedade, doação. Primeira piedade, Jesus vai falar de doação. Então, Jesus não jogou palavras aleatórias. Querido, Jesus, ele tinha um conhecimento de... Ele tem, né? Ele não tinha, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, ele vai, sempre que ele vai ensinar, ele ensina de forma sistemática. Ele vai fazer com que os seus discípulos entendam o que é o rei nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, aí Jesus vai dizer o seguinte: quando vocês estiverem na prática da piedade, em uma das práticas, que é a doação, não é? Uma vez eu fui fazer uma crítica nas redes sociais, e porque tinha uma pessoa que estava com essa prática, né, com a doação, mas a visão dela não era assim. Eu me irritei um pouquinho, porque a gente estava logo no início do lockdown, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas, né, iam deixar de ter a sua necessidade básica dentro das suas casas. E aí a gente estava, até com o pessoal mesmo que eu jogo futebol, arrecadando cestas. Eu não devia nem estar falando isso aqui para vocês, mas só para vocês terem uma ideia. E eu fui tremendamente criticado por uma pessoa, e ela disse: vai ver que a igreja dele nenhuma cesta básica doou. Eu não respondi, porque nós tínhamos doado. Eu não respondi exatamente a ele, porque não interessava. Para quem não estava interessado, né, e na verdade olhar para as verdades, ele estava mais interessado nas críticas, nos desejos do seu coração. Então é importante que nós entendamos isso, que as pessoas não precisam saber daquilo que nós estamos fazendo. Jesus vai nos ensinar o que é a prática da doação, né, como nós devemos viver em piedade. Então ele diz: por favor, ele diz assim, não exerçam isso. Não cheguem para dizer, para contar para todo mundo os feitos que vocês fizeram. Irmãos, geralmente quando nós fazemos isso, é que nós queremos realmente que os homens, que as pessoas reconheçam quem nós somos. Essas práticas assim, ela é humana. Se nós queremos os méritos daquilo que nós fazemos, os méritos dos homens, os homens vão nos aplaudir com certeza. Porque são boas práticas, isso não é errado fazer doações, e geralmente se nós doamos e alguém vê isso, as pessoas se alegram pelo fato de nós estarmos doando, né? Estarmos doando. Vou abrir esse parêntese aqui, eu não gosto muito de falar sobre isso, principalmente da vida da igreja, mas existia um governador de um estado aqui no Brasil, que as pessoas que estavam necessitadas nas ruas, e que as outras iam ajudar, ele proibiu que as pessoas fossem ajudar os que estavam necessitados. Gente, isso aqui é pior do que ser hipócrita, isso é diabólico. Nós precisamos ajudar. Se nós temos como ajudar, nós vamos ajudar. Se é só 1 quilo de arroz, me lembra muito a viúva pobre, né, que Elias chegou para ela disse: nós só temos um bocado de farinha, nós vamos comer essa farinha, e depois nós vamos morrer, porque a gente não tem mais nada para comer. O que ele disse para ela? Me dá essa comida aí. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele disse: mulher, traz todas as vasilhas que tu tiver aí. Se tu está fazendo isso por amor agora, né? Aquela mulher chegou e ela disse: não vou dar. Ela doou e nunca faltou. Eu tenho quantos minutos?
Oi? Só tenho 10 minutos? Vixe, fala-me Deus. Vamos lá. Bem-aventurados que choram. Pastor Caio me dando troco, gente, olha. Vocês acreditam que a vingança pertence ao Senhor, né? Não, brincadeira. Depois eu explico vocês de domingo retrasado. É verdade, pastor, bem-aventurados que choram. Mas vai dar tempo. Jesus vai nos ensinar como é que a gente tem que fazer, como a gente vai poder ajudar ao nosso próximo. Ele vai dizer o seguinte, ó. Tu, porém, cada um de vocês aqui, estão ouvindo agora a palavra de Deus, ao dares esmola, ao ajudar alguém, ignore a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A pergunta é, de que lado você está? Né? O Caleb lembra logo da música do Fruto Sagrado. De que lado você está? Se você quer o reconhecimento dos homens ou de Deus? Lembrando que o reconhecimento de Deus, um dos atributos de Deus, né? Deus é eterno, não é? Então, o reconhecimento de Deus vai ser eterno. O dos homens, passageiro. Não vai ser transformador, vai ser comportamento apenas. E o de dentro, ele transforma. Nós vamos dar com muito mais alegria, porque nós sabemos que o Senhor nos preparou para que nós andássemos nessas boas obras. E Paulo vai colocar isso lá nas cartas aos Éfesos, que ele diz assim, que as boas obras foi Deus que preparou de antemão para que nós a praticássemos. Olha a grande dádiva disso. Nós agora reconhecemos que o que nós vamos fazer é porque Deus permitiu, Deus nos colocou na posição de nós estarmos executando a boa obra que Ele preparou para nós executarmos. Olha que coisa mais gloriosa. Então é sinal de que se Deus me colocou para executar a boa obra, as minhas recompensas não precisarão vir dos homens. Deus me recompensará, o Senhor transformará o meu coração, eu terei muito mais alegria do que eu estou fazendo, do que simplesmente, porque quando eu faço para os homens, Jesus está dizendo, quando vocês fazem para os homens, vocês vão querer buscar fazer, no dia que vocês não fizerem, vocês vão se sentir impotentes e incapazes de sentir a alegria que vem do Senhor, porque há momentos em que nós não vamos conseguir fazer, e o Senhor irá levantar uma pessoa para fazer, e para nos ajudar quando nós formos os necessitados. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Nós podemos levar uma palavra, nós podemos, se for para levar o alimento, nós podemos dividir um pouco. Quantas famílias são agraciadas pelas obras que nós praticamos, e nós não precisamos dizer. Jesus vai dizer que Deus escuta você em secreto. Quando Ele fala da tua mão, é que você não fique mostrando para as pessoas aquilo que você está fazendo. É transformar, deixar o que é certo em certo. Se você crê que Jesus lhe abençoa e vê as obras que você está praticando, você não precisa mostrar aos homens. Não precisa. Eu às vezes fico lembrando e lendo coisas de homens, né, que foram antes de nós, como Charles Spurgeon. Charles Spurgeon não tinha computador, não tinha tecnologia, mas eu vejo tantas pessoas escrever a respeito das obras daquele homem. Charles Spurgeon nem está nos nossos dias, 1800 e alguma coisa, 60, não sei, não lembro agora, e hoje nós enxergamos obras desses homens, John Wesley, a gente, não somente ele, os apóstolos, que deixaram escrito aqui, esses homens nem estão aqui para receber a glória, e a gente percebe que aquilo que eles fizeram para que Deus fosse glorificado em sua vida. Eu quero dizer para você que se você não for reconhecido pelos homens, hoje,
Aguardem, certamente o Senhor recompensará todas as obras que nós praticamos por amor a Ele. Aquietem um coração. Segunda piedade, oração. Eles transformaram a oração em coisas erradas. E esse é um dos aspectos mais longos, e eu não tenho tempo, eu vou chorar hoje. Eu, por exemplo, dizer para vocês, eu já vou gastar meu tempo aqui, é que como eu sabia que nós íamos a quase próximo de meio-dia por conta da escola bíblica, eu já disse assim, vamos fazer o almoço no sábado. Se vocês não fizeram, vocês perderam tempo, porque o almoço lá em casa está quase pronto. Tá certo? A gente vai... Vamos lá para o da... Jesus nos ensinando a questão da oração. Como se deve orar? Jesus vai ensinar. Segundo a piedade. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. É interessante, nós temos oração todos os dias, né? Magnífico isso. Quando a gente está nesse tempo de oração, eu estava compartilhando com uma pessoa ontem, quantas situações que a gente vê naqueles momentos de oração. Cada detalhe, cada necessidade. E a gente nem precisa ter a eloquência da oração. Quem fazia isso eram os fariseus. Nós não precisamos demonstrar absolutamente para ninguém que nós oramos bem. A única coisa que é necessária naqueles momentos de oração é que seu coração se ligou àquela pessoa que você vai orar, a necessidade daquela pessoa que está ali. Por exemplo, quando uma pessoa que pediu pelo seu patrão, e a gente foi orar pelo patrão, e quando o patrão se levantou para o trabalho, e ela dá esse recado para nós, o que acontece com a gente? Nós nos alegramos, nós vibramos, dá vontade de dizer, uhul, glória a Deus. Mas por que isso? Porque, sabe, o amor que nós temos que está em Cristo Jesus, ele não se ensoberbece, ele não é invejoso. Nós nos alegramos com a conquista daquela pessoa que nós oramos. Os hipócritas que oram e que uma eloquência aqui que Jesus está colocando, ele pouco importava se as pessoas tinham necessidade ou se... Importante é que as pessoas os vissem como excelentes oradores. Por que nós honramos quando a pessoa diz, eu estou nervoso para orar? Não tem nenhum problema disso. Quem é que sabe orar aqui? Quem é que sabe orar aí? Me digam aqui, quem é que sabe orar? A Bíblia diz, conta que alguém sabia orar. Eu vou tirar Jesus, Fora de Jesus, quem é que sabe orar aqui? Ninguém. Só o Espírito Santo sabe fazer isso. E Jesus, cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O outro texto bíblico é que nós não sabemos orar como convém, mas quem intercede? O Espírito Santo. Agora, claro, as nossas orações, elas são pautadas pelo conhecimento da palavra. Você não vai orar por pessoas que já morreram, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos vivos, por consolo. Uma pessoa que morreu não precisa de consolo. Quem precisa de consolo são as pessoas que ficaram, sim, tem a dor. Mas por que nós temos esse conhecimento? Porque a Bíblia nos mostra isso. Então nós vamos orar com a nossa simplicidade, da nossa oração, mas pela condução do Espírito Santo. Estão mandando eu chorar.
Eu vou só ler esse trecho e a gente encerra, tá certo? Vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orará o teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Você precisa crer, queridos. Deus onisciente, o Senhor sonda o quê? Os corações. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você está desejando. O salmista vai dizer que antes que eu falasse, tu já conhecia todas as minhas palavras. Salmo 139. Tu já conhecia. Nós jogamos isso para o Senhor, para que nossos corações, nossas vidas tenham comunhão com Ele. Então Jesus ora e vê em secreto. Vocês precisam crer nisso. Precisam crer que quando vocês estão chorando, que ninguém está vendo, Deus está ali, presente com você. Quando você está no carro, no ônibus, o ônibus pode estar lotado, mas você está só com o seu pai ali. Quando eu estou muitas vezes no carro, ou na moto, ou no ônibus, eu tenho esse momento de comunhão com o Senhor, porque não tem ninguém por perto, né? Se eu estou no ônibus, as pessoas que estão ali, naquele momento, eu estou com o pensamento voltado completamente ao Senhor, porque eu sei que Ele escuta os meus pensamentos, porque a Bíblia diz, Jesus vai dizer que Ele vê em secreto. Vocês nunca estarão só. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Eu não estou trazendo pensamentos positivos, são concretos, e Jesus está falando sobre isso. Mas Ele vai dizer, Ele vai nos dar o exemplo da oração, que nós veremos nos próximos capítulos. E Ele disse, queridos, vocês precisam crer. Eu só dei 2 piedades, aí eu vou chorar para no próximo domingo estar aqui com vocês para terminar também, viu? Tá certo? Não, é claro que não é isso, né? O Senhor nos proporciona o tempo que for necessário. Então, o Senhor vai nos desenvolver e o Senhor nos recompensará. Vocês estão recebendo e vocês recebem frutos. Eu falei isso, acho que na quarta-feira passada. Eu vou encerrar aqui, que a Tulipa já me deu 3 minutos, né? E, queridos, Deus faz muito mais do que o que vocês pediram, o que vocês pensaram. O Senhor está ali. Essa ideia de entrar no teu quarto e fechar a porta, né, pelo que eu li, estudei um pouco, estava muito ligado a armazéns, a celeiros, porque os celeiros tinham as suas trancas, né, depósitos, e tinham as trancas, e depois que trancava, era intransponível ali aquele lugar, ninguém entrava, por isso que ele fala tranca a porta, né? Então entendam que, por mais que ninguém esteja vendo as suas orações, o Pai Celestial está. Por mais que você chore, algumas vezes você choraram, Senhor, ninguém está vendo a minha dor, o Pai está. E pode ter certeza que melhor do que eu ou qualquer outra pessoa que está aqui nessa igreja para ajudar vocês é o próprio Senhor. Ele é melhor do que qualquer um de nós. Mas certamente Ele vai fazer com que um de nós estejamos caminhando 1 ou 2 milhas para aqueles que pedem. Por isso que Ele diz, se te pedires para caminhar 1 milha, caminha 2. Vai além. Não faz só o que estão te pedindo, não. Não faz só o que estão te pedindo, não. Vai além. Se essa pessoa está te pedindo alimento, ore com ela. Se ela está te pedindo oração, coma com ela. Ou sente à mesa, esteja ao lado dela.
A Vanessinha ontem perdeu seu pai. E você sabe que a gente, né, aqui todos nós amamos muito a Vanessa. Não está aqui no momento conosco, mas ontem ela perdeu seu pai. E ela pediu oração. E nós oramos por ela. Mas agora não só de orar, nós vamos caminhar a segunda milha. No dia que for possível, nós vamos abraçá-la. Abraçá-la. Caminhar a segunda milha é isso. A nossa piedade, Jesus vai dizer lá na frente, ela tem que exceder aos dos fariseus. Porque é Cristo que nos impulsiona a fazer tais obras. Jesus escuta as orações de vocês. E certamente, Ele providenciará tudo que vocês necessitam. Talvez não no tempo que você gostaria, mas no tempo em que Ele sabe que Ele é atemporal, que trará grandes maravilhas ao seu coração. E depois Ele vai nos ensinar a orar. E serão cenas para os próximos capítulos aí do nosso momento de oração. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana maravilhosa na presença dEle, que a gente confie nas providências dEle. Quando nós formos orar, nós sabemos confiar, né? Nós sabemos agora que Ele escuta as nossas orações, nós sabemos agora de verdade, não só de achar. Não achem. É Jesus que está dizendo isso, não sou eu. Tá? É Jesus que está falando que Ele escuta a oração de vocês. Tá certo? A maior dádiva que eu tenho, uma das maiores dádivas é eu ser careca. Tá certo? Vocês estão olhando assim, por quê, né? Porque Ele disse que cada cabelo da nossa cabeça cair, Ele sabe. Então eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, né? Está caindo cabelo direto. Então não tenho o que temer. Mas claro, isso é apenas uma brincadeira, porque eu estou falando sobre a minha careca. Mas é real que o Senhor conhece até a coisa que você não vê, que cai da sua cabeça o tempo inteiro. Você não percebe muitas vezes que está acontecendo isso. E Deus está percebendo o que está acontecendo na sua vida. E Ele sabe de cada detalhe. É esse o significado dos cuidados de Deus, quando fala que até se um cabelo da sua cabeça cair, um cabelo ninguém vê, mas Ele vê. Ninguém sabe, mas Ele sabe. O Senhor é bom, né? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana assim maravilhosa, cheio da graça de Deus, e que o Senhor nos dê a sua riqueza